Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de um momento histórico da Fórmula 1. Há 17 anos, no Grande Prêmio da China de 2006, Michael Schumacher vencia pela última vez em sua carreira na maior categoria do automobilismo mundial e de maneira completamente inesperada, largando na sexta posição, numa condição que favorecia muitos rivais da Renault. Ele conseguiu uma das pilotagens mais brilhantes da carreira dele e chegou à vitória de número 91, na época abrindo 40 vitórias para o segundo maior vencedor da categoria, Alain Prost, Assim, o Bruno Santos, que é um inscrito aqui do canal, pediu para falar sobre o tetracampeonato do Prost, que é até interessante tudo isso, mas eu acho que é um ano que não tem tantas histórias além do tetracampeonato do Prost, Tipo, a Williams estava muito mais forte, ele era muito melhor que o companheiro dele, o Damon Hill. É um ano de histórias, assim, até muito das boas corridas do Senna, como a de Donington Park e tudo isso, Era meio que a obviedade, Tipo, não é um ano que você fica tão cativado. Ela é histórico porque tem a última vitória do Senna lá na Austrália, tem o tetracampeonato do Prost e tudo isso, mas eu acho essa corrida aqui especial, Porque, assim, 2006 foi um ano dominado pelo Fernando Alonso e o Michael Schumacher, O piloto do espanhol estava na Renault, ainda nos seus tempos áureos, usando aquele amortecedor de massa e aquela pintura linda, azul e amarela, telefônica, E a Ferrari, assim, veio de um ano muito ruim em 2005, mas voltaria a ter uma aliada em 2006, que eram os pneus. Em 2005 os pneus eles não podiam ser trocados durante a corrida, isso acabou complicando a vida dos carros que usavam pneus Bridgestone. Aí voltaram para legalizar as trocas de pneus em 2006, mas é aquela história, no seco era bem parecido, só que na chuva os pneus Michelin eram um pouco melhores do que os pneus Bridgestone. E a gente teve corridas, por exemplo, como é o caso da Hungria, em que o Schumacher até corria bem, mas o Alonso com os pneus Michelin dava uma volta em cima do alemão, o que não é nada normal se a gente considera que o Michael Schumacher é um dos melhores pilotos de chuva de todos os tempos. É só olhar, várias das melhores performances dele foram na chuva e o GP da China não foge disso, Durante boa parte da temporada, o Alonso dominou. O início da temporada dele era só primeiro ou segundo lugar. Impressionante a regularidade do Alonso, até que em um momento o amortecedor de massa foi banido. Até acho que pouco antes já começava a Ferrari a dar a reação com algumas atualizações. O Schumacher, que chegou a estar 25 pontos atrás, numa época que a vitória valia 10, emplacou 3 vitórias seguidas na França, na Alemanha e nos Estados Unidos. Não era necessariamente nessa ordem, mas foi nessas corridas. Aí teve alguns momentos ali que o Alonso conseguia crescer, tinha uma atuação outra ali que o Schumacher acabava tendo um problema de boxe, como foi lá na Turquia, ou não tinha uma performance tão boa quanto era de se imaginar dele. Por exemplo, na Hungria, foi a corrida maluca que o Button ganhou. O Schumacher chegou a estar em segundo nas voltas finais, mas muito por arriscar, uma corrida que não estava nada dando certo para ele. Tentou ficar na pista seca com pneus intermediários e no final das contas, de um segundo lugar, ele acabou tendo um dano de suspensão e ficou apenas na 8ª posição. E aí a gente teve o Grande Prêmio da Itália, em que o Schumacher venceu, o Alonso abandonou e a vantagem do Alonso, que era de 25, caiu para 2. Foi para a China, onde todo mundo imaginava o favoritismo da Renault, e para ajudar, choveu na classificação e o Alonso conquistou a pole position e o Schumacher apenas a 6ª posição. Mas vale lembrar, ele era o único dos 14 primeiros com pneu Bridgestone. Ele ter classificado em 6º era uma amostra do que o Schumacher era capaz de fazer. E a prova começou com chuva pesada, a ordem de largada acho que era Alonso, Fisichella, Raikkonen, Button e Barrichello. E aí o Schumacher, Os dois carros da Honda, a McLaren do Kimi Raikkonen. E assim, a gente teve até a famigerada frase do Galvão Bueno, Que ele falou que o Rubinho não ia dar mole pro Schumacher, que não ia ter jogo de equipe, já que eles não estavam na mesma equipe mais, E o Regis, que eu não sei se era o Regis já é o Carlos Gil, que era o correspondente, falou que entrevistou o Rubinho, O Schumacher tá vindo atrás de você e vai querer ultrapassar. E o Barrichello teria dito na entrevista que venha, E em 8 voltas o Schumacher veio, passou, e não foi qualquer ultrapassagem, foi um passão do Schumacher, Aí depois ele passou o Button. O Raikkonen era um cara forte na corrida, ele tinha passado o Fisichella, estava perseguindo o Alonso. A McLaren aquele ano teve um carro que era lindo demais, mas não era eficiente, Oscilava demais e não ganhou nenhuma corrida aquele ano. Mas fazia muitos pódios, é bem melhor, por exemplo, que os carros que a McLaren fez nesses últimos anos. Mas para a época foi uma grande decepção e não era confiável. E naquela corrida o Raikkonen abandonou e com isso o Schumacher já estava em 3º. Porém, no início da prova o Alonso tinha abrido uma vantagem enorme para o Fisichella e para o Schumacher. E assim, o momento que os pneus Bridgestone começavam a se destacar
era naquela época assim que você tinha um reabastecimento e tudo, só que quando a pista secava, né, os pilotos iam até o final do tanque de combustível porque o pneu ia se desgastando, ia virando um slick e o desempenho dele era relativamente bom. Isso não acontece com os pneus Pirelli atualmente, né? Só que a questão é, por algum motivo, não sabemos se teve um furo de pneu, a Renault trocou os pneus só os traseiros do Alonso, né? Eles trocaram os pneus traseiros e deixaram os dianteiros gastos, né? E obviamente aquilo deu errado e o Alonso começou a perder desempenho, né? Ele começou a perder 2, 3, 4 segundos por volta e o Fisichella e o Schumacher colaram nele, né? E na a volta, acho que 28, 26 por final, a gente teve a ultrapassagem do Fisichella no final do retão de Xangai. E aí, algumas curvas depois, o Schumacher deu um olé no Alonso que era lindo, né? Tipo, a primeira curva de Xangai, ela é uma curva assim, de raio muito longo, aí depois vai para outra tomada de raio longo em uma descida, né? E aí o Schumacher ele fez a primeira tomada por fora para ter a segunda por dentro, uma ultrapassagem muito inteligente, bem pensada, não perdeu nem meia volta atrás do Alonso depois que o Fisichella passou. E ali tratava-se de perseguir o Giancarlo Fisichella e no momento em que fizessem as paradas para trocar para os slicks, ele pudesse superá-lo. Só que o Fisichella tinha uma vantagem, ele tinha uma volta a mais, porque assim, de combustível, porque era até o tanque acabar e você tá com um pneu slick na primeira volta, normalmente é uma desvantagem, você não tem noção real da aderência, saindo do box você pega a pista molhada, não é simples pilotar numa condição dessa de pista úmida até os pneus ganharem temperatura. Você com os pneus gastos intermediários, já com a temperatura e uma noção de aderência, pode andar mais forte. E aí o gênio apareceu, porque o Schumacher trocou, colocou os pneus slick e a gente via a diferença até na hora de sair do box, já saindo agressivo. E assim, a volta de saída do Schumacher comparada do Fisichella foi 8 segundos mais rápida. Não tô zoando, foi 8 segundos mais rápida. Ele estava 1 segundo atrás do Fisichella na hora que ele parou nos boxes e terminou a volta em que os dois pararam 7,6 à frente. É inacreditável o que ele fez naquela volta. E aí a gente tem, né, a frase do Galvão, é maravilhosa, né? Que assim, o Fisichella troca os pneus, a parada da Renault é até mais rápida, aí ele vai saindo, aí parece o Schumacher na reta, né? E na hora que ele sai no box, o Galvão fala, ah, mas vai voltar tão junto, mas vai voltar tão junto, né? E o Burschnagel ele fala, acho que ele vai ultrapassar, tá com os pneus mais quentes, né? E assim, na hora ali não deu nenhuma curva, o Fisichella acabou errando na saída do box, né? Os pneus ali de pista seca, naquela saída de box estava molhada, e não teve o mesmo controle do carro do Schumacher, abriu e o Schumacher mergulhou por dentro, colocando até 2 rodas na grama, mas passou, foi embora. E assim, o Fisichella depois acabaria entregando a posição para o Alonso, para ele perder menos pontos no campeonato. Mas dali para frente o Schumacher só levaria o carro sem precisar forçar, tinha uma boa vantagem, administrou bem e ganharia pela última vez na Fórmula 1, num circuito que tradicionalmente ele teve muito azar. Em 2004, ele, naquele carro fantástico da Ferrari, teve uma das piores performances da carreira dele. Em 2005 também não foi muito diferente. Mas em 2006 ele foi lá e entregou uma das corridas mais brilhantes que a Fórmula 1 viu naquela temporada. Eu não sei se é a mais brilhante daquela temporada, mas sinceramente foi fantástica. E ele superando condições adversas em uma pista em que a Renault era melhor, em que os pneus Michelin em condições entregavam melhores desempenhos, ele foi lá e cortou essa diferença no braço. Isso foi muito no braço. Foi lá, venceu, o Alonso ficou em segundo. E aí ambos foram para o GP do Japão com 116 pontos. E nessa situação em que o critério de desempate era o número de vitórias, Schumacher, pela última vez em sua carreira, liderou um campeonato mundial de Fórmula 1 a 2 corridas do fim da temporada. E a Ferrari estava mais forte, era a favorita no Japão, era a favorita no Brasil, então as expectativas eram que Michael Schumacher se tornasse octacampeão mundial, mas não aconteceu, porque enquanto liderava no Japão, o motor estourou a 16 voltas do final, o Alonso ganharia aquela corrida e teria 10 pontos de vantagem no Brasil, e aí, né, aquela história, né, tipo, o Schumacher precisaria ganhar e o Alonso não poderia pontuar no Brasil, e não foi assim que aconteceu. O Alonso chegou em segundo, o Schumacher que teve problemas na classificação, né, as 2 últimas corridas o Schumacher teve todo o azar que talvez não teve na carreira inteira, né, e assim, teve que largar de 10º, teve até um início muito forte, né? Tudo indicava que ele ia ganhar aquela corrida, mesmo largando de 10º. Só que na hora de ultrapassar o Fisichella, os dois se tocaram, né? Um toque bem leve, mas furou o pneu do Schumacher, caiu quase uma volta atrás. Aí teve que sair da última posição e ainda recuperou para 4º. Essa é uma outra corrida que merece vídeo, né? Foi a primeira vitória do Massa no Brasil, mas o Schumacher naquela corrida estava em outro patamar e ele ainda quase alcançou o Alonso na corrida, mesmo tendo um furo de pneu durante ali todo o problema que aconteceu, né? Tipo, não teve safety car, ele teve que buscar no ritmo puro. Ele tirou mais de 40 segundos em ritmo puro para o Felipe Massa. Aquilo ali foi extraordinário e assim,
ele encerrou a carreira dele com uma performance brilhante no quarto lugar, mas o octacampeonato não veio. Mas, de qualquer maneira, a vitória 91 dele na Fórmula 1 foi muito especial. E assim, para ser a última vitória para mim, o melhor piloto de todos os tempos, é bem justa, porque ele, como eu disse, superou condições adversas, o favoritismo da Renault e do Alonso, em uma das performances mais impressionantes que a Fórmula 1 teve naquela temporada e naquela década. Então, esse é um vídeo especial sobre uma das corridas mais marcantes da história da Fórmula 1. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.